Então depois que ele sai, ela faz sua ligação e diz que por favor ela quer falar com o Dr. Esteves Nogueira. A atendente pergunta quem é e ela responde que é a Ivana e que isso é urgente. Ao atender, a Ivana pergunta a ele o que foi que aconteceu com os exames delas porque ainda não chegou. Ele tenta explicar e a Ivana diz que se esses exames não chegar logo, ela vai ter grandes problemas muito sérios. Então veja isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube sempre notificará você em primeira mão de vídeos novos aqui todos os dias. E não esquece de deixar aí nos comentários o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Desde já, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Tudo começa com a Valentina que chega para um encontro com o José Miguel. Ela chama ele de meu amor e ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita. Ela fica muito feliz e ele pede que ela se sente. Depois ela pergunta se faz tempo que ele chegou. Miguel diz que não, que só faz alguns minutos, mas que na verdade isso foi uma eternidade. A Valentina sorri e a garçonete chega e entrega o cardápio. A Valentina pega e diz que quer que ele escolha hoje para ela. Então Miguel concorda e pergunta a ela o que ela acha deles começarem logo com uma sopa de abóbora e depois no prato principal eles poderiam pedir umas panquecas gratinadas e também um prato de peixe assado. Mas por que será que esse povo só come essas coisas? Custava eles pedir uma feijoada, uma favada, um bode no cuscuz, mas não, olha só o que é que ele pede. Porém, a Valentina concorda com tudo que ele diz, porque na verdade ela não está nem aí para a comida, porque ela está hipnotizada com o José Miguel. E o Miguel, percebendo isso, ele pede para ela parar de olhar para ele assim, porque está deixando ele nervoso, e já avisa que se ela não parar de olhar para ele assim, ele vai cancelar essa comida e que vai se alimentar só dos beijos dela. O Miguel continua falando para que ela não olhe para ele assim e no final acaba como? Os dois se beijando. Já lá na casa da Leonor, a Ivana está com os capirotos no couro, revoltada com o acidente do menino e diz que ele poderia logo morrer para que assim os pretextos do José Miguel iriam acabar, porque depois desse acidente ele só quer viver agora com a Valentina. Depois a Ivana sai um pouco de lado e a Leonor chega nesse momento e diz: minha querida Ivana, você está muito inapetente e que isso é muito, mas muito mal, porque essa dieta é fatal para uma futura mamãe. A Ivana, por sua vez, não dá muita ideia, só que a Leonor vai mais além e em tom de deboche ela pergunta se ela não acha que o José Miguel está deixando elas duas ali muito abandonadas. A Ivana se aproxima, olha revoltada para Leonor e sai, e deixa a Leonor sozinha, sorrindo muito da cara dela. E já lá de volta no restaurante, a Valentina pergunta ao Miguel porque ele não disse a ela que ele estava querendo vender aquela outra parte lá da fazenda. O Miguel responde que na verdade tudo aconteceu de uma forma muito estranha e pergunta se ela realmente quer saber da verdade. A Valentina responde que sim e o Miguel diz que nunca achou que teria um comprador para ela tão rápido. A Valentina, por sua vez, tenta argumentar e o Miguel manda ela parar e comer a torrada dela, que pelo visto está ótima. A Valentina insiste e pergunta por que ele não desiste logo desse trato aí, e o Miguel diz que não, porque trato é trato e que foi bem assim que as coisas aconteceram e que tinha que ser assim. Valentina tenta novamente questionar e ele pede para ela mudar de assunto, por favor. Ela diz que está tudo bem e depois ele sorri e a Valentina se atrapalha toda e quebra a torrada antes que chegue na boca dela e os dois sorriem e depois o Miguel fala que isso é uma verdadeira lambança e depois taca beijo na Valentina. Já lá na casa do Moisés, ele está revoltado com a Remédios, dizendo que isso foi muito mal da parte dela, porque ela humilhou a Sandy na frente das pessoas, e a Remédio diz que ela tem toda a razão por ter feito isso, porque a Sandy não tem por que trabalhar, nem muito menos brincar de enfermeira, porque ela vai se expor a um contágio no meio de tantos doentes.
O Moisés responde que nada adiantou conversar com ela, sendo que ela sempre volta ao mesmo ponto, e a dona Remédios responde que ele não entende ela, e o Moisés questiona e fala com muita raiva, dizendo que não é isso, e sim é ela que não quer entender os outros e que parte disso a culpa é dele. Nesse momento, alguém bate na porta e o Moisés pede para que Abigail vá atender e ela vai. E o Moisés continua dizendo que se limitou a ver como que ela educava a filha e que não se metia para evitar brigas com ela. E que nesse momento a Sandra poderia estar estudando em alguma universidade. Mas que não, ela não foi porque ela só queria viver com ela grudada na saia dela para protegê-la do mundo, quando na verdade era o mundo que deveria ter protegido a Sandra deles dois. É aí quando o Felipe chega, ele dá boa tarde, a dona Remédios dá uma olhada e depois dá uma rabisaca. E o Moisés pergunta se ele conseguiu encontrar a Sandra. O Felipe responde que ainda não e que procurou ela em todos os lugares e infelizmente ninguém viu a Sandra, e deixa a Remédios muito aflita. Já lá na bodega, o Timóteo está colocando os preços nas mercadorias e do nada chega a alma penada da Ivana. Ele se assusta, olha para ela e pergunta se ela está ali para falar com o chefinho dele. A Ivana diz que sim, mas que antes ela vai usar o telefone e sai para pegar o telefone, mas o Timóteo quebra geral esse clima dessa ligação, porque ele vai para trás da Ivana e fica ali feito um pombaleza, vê pai, olhando para Ivana, e ela não consegue fazer essa ligação com ele olhando para ela. A Ivana então desliga o telefone e tem uma ideia de pedir para ele ir buscar um analgésico para ela, e inventa que está com uma grande dor de cabeça terrível. O Timóteo tenta questionar e ela diz para que ele não seja malvado e arrume para ela um analgésico. Ele então decide ir e manda ela ficar de olho em tudo ali. Ela diz que sim e manda ele correndo. Então depois que ele sai, ela faz sua ligação e diz que por favor ela quer falar com o Dr. Esteves Nogueira. A atendente pergunta quem é e ela responde que é a Ivana e que isso é urgente. Ao atender, a Ivana pergunta a ele o que foi que aconteceu com os exames delas, porque ainda não chegou. Ele tenta explicar e a Ivana diz que se esses exames não chegar logo, ela vai ter grandes problemas muito sérios. E logo em seguida ela desliga o telefone. O Timóteo chega com o remédio e ela diz que não precisa mais porque a dor de cabeça dela já passou. Então ela se direciona ao quarto do Horácio e ao chegar lá ele acaba se surpreendendo com a Ivana, porque ele acaba de sair do banho só de toalha e pergunta o que ela está fazendo ali. A Ivana, por sua vez encapetada, ela diz que está ali cultivando as velhas amizades porque ela nunca esquece os bons amigos, e deixa o Horácio, aterrorizado.